Olá pessoal, meu nome é Warley Belo, sou advogado criminalista, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos discutir um assunto muito polêmico, que é a liberdade de expressão. E se você se sente confortável em defender a sua pauta política nas redes sociais, isso significa que você já não é mais o oprimido. Você faz parte do sistema. Vamos debater isso? Me acompanhe. Porque é mulata na cor, mas boa cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Esse assunto ele é especialmente complexo por causa de um componente político. Quando você está no establishment, não é? Você está ditando as normas, você está dentro daquilo que é politicamente correto, via de regra você quer silenciar o outro grupo que pensa divergente, que tem um pensamento diferente. E aí há uma certa confusão dentro da sociedade quando a gente propugna a liberdade do pensamento no sentido de você possibilitar que essa pessoa expresse o que ela pensa. Isso não significa, como advogado, por exemplo, que eu defenda o objeto que está sendo debatido. Eu defendo a liberdade da pessoa se expressar. Então, quando a gente fala que a pessoa tem o direito à marcha da maconha ou fazer passeata pró aborto, isso não significa que eu seja favorável à maconha ou ao aborto. Isso significa que eu sou favorável à pessoa ter a liberdade de se expressar sobre esses assuntos, seja favoravelmente ou seja contra. Um advogado, quando ele está no tribunal do júri, defendendo alguém acusado de praticar um homicídio, não significa que o advogado coadune, seja coautor, seja cúmplice, endosse aquele tipo de comportamento que ali está sendo julgado. O advogado ele está trabalhando o direito daquela pessoa que está ali em volta ao processo. Então, infelizmente, a gente precisa trazer essa divergência, tendo em vista que a sociedade, às vezes, ela traz uma série de confusões com isso. O que nós estamos aqui defendendo é a liberdade da pessoa se expressar. Não se confunde com o objeto que está sendo ali debatido. Dito isso, nós temos que a Constituição Federal, ela estabelece no seu artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, assim como também o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, estabelece esse direito de se expressar e de pensar. Não é? O pensamento é livre, a forma de você falar é livre, o que você tem a falar é livre. É claro que, como todos os direitos, tirando aí o direito de tortura e de escravidão, nós temos limites. A liberdade de expressão também tem os seus limites. Mas quais seriam esses limites? É isso que a gente vai debater a partir de agora. Muitos poderão dizer que a baliza essencial para esse tipo de discussão seria o politicamente correto. Você pegaria aquilo que é politicamente correto na sociedade e, a partir dali, você estabeleceria o que é certo, o que é errado, o que a pessoa pode falar e o que a pessoa pode não falar. Entretanto, nós temos que observar que o politicamente correto, ele é politicamente correto hoje. Ele não foi o politicamente correto há 10 anos e não será o politicamente correto daqui a 10 anos. Muda-se os valores dentro da sociedade exatamente porque há liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão ela existe principalmente para esse tipo de discurso que é hoje considerado afrontoso, repugnante, politicamente incorreto, que vai trazer uma repulsa. É esse tipo de discurso que protege a liberdade de expressão. Se você quer dizer algo que é politicamente correto, você não precisa da liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela existe para a polêmica, para aqueles assuntos que são perigosos da gente discutir nas redes sociais, entre os amigos, expor na internet, não é? Ter o seu discurso afrontado é algo
democrático. A democracia, ela existe exatamente por causa dos debates, por causa dos confrontos. Se não fosse assim, nós não teríamos as importantes modificações, como, por exemplo, a união de pessoas do mesmo sexo. Não teríamos o voto das mulheres, não teríamos a revogação do jogo de capoeira como crime, não teríamos leis antirracistas, não teríamos leis ambientais. Isso tudo e muitos outros exemplos surgiram porque as pessoas puderam falar, puderam se expressar, puderam dizer que estavam de acordo ou não estavam de acordo, no momento que isso era considerado politicamente incorreto. Então, quando você traz para mim que a linha de pensamento tem que ser aquilo que é politicamente correto, isso é algo, como diz Bauman, líquido. Isso não estabelece uma linha de pensamento contínua no tempo. Então, isso vai se desfazer, e o que é necessário na democracia é nós abrirmos essa possibilidade dessa discussão. Porque quando você está dentro de um grupo, você pensa que aquilo que você está defendendo no seu grupo é o 100% correto. E quem está no outro grupo está 100% errado. É natural. Isso se chama viés de grupo. Não é você estabelecer a ideia que o que você pensa é correto e o que o outro pensa é errado. O problema ocorre quando a sua pauta política impõe silenciar o outro. Você quer ter a liberdade de falar o que você pensa, mas você quer que o outro que pense divergente de você fique calado. Aí não existe democracia. Isso é uma ditadura. A democracia é você falar e também ouvir. É você permitir uma passeata favorável ao aborto, mas você também permitir uma passeata contrária ao aborto. Então, a democracia, ela é dinâmica. Ela tem que ser respeitado esses lados. E o viés de grupo, aqui de você entender que o que você fala, o seu grupo fala é 100% correto e o outro grupo é 100% errado, não tem baliza suficiente para estabelecer o que precisa ser criminalizado ou não ser criminalizado. Nós temos, inclusive, um exemplo na literatura. É esse livro aqui, 1984, do George Orwell. O George Orwell, ele traz para a gente uma sociedade distópica, onde nós temos ali o chamado Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, ele tem a polícia do pensamento, onde vai investigar o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão fazendo, se aquilo está de acordo com o partido ou não. Então, quando você sai da linha de pensamento do que é o Estado, a pessoa comete o crime-ideia. No livro nós temos o protagonista, aqui vai um spoiler, onde ele é obrigado a fazer a confissão final de que ele tinha um sentimento por uma moça. E isso era proibido pelo Estado. Então, nessa sociedade distópica, proibia-se não só o pensamento, mas proibia-se também o sentimento que você nutria por uma outra pessoa. Seria um limite máximo de restrição à liberdade de expressão, onde você só pode falar aquilo que o Estado quer. Você fica com medo de falar e de pensar aquilo que o Estado fala que é errado, que é o politicamente incorreto, o que os norte-americanos chamam de chilling effect, que é o efeito inibidor. Você fica com medo de falar suas ideias na internet, nos grupos, nas passeatas, porque você tem medo de ser processado. Aí você limita exatamente a democracia. É uma democracia manca, é uma democracia fraca. Uma democracia forte é onde você tem uma liberdade de expressar e de falar e de mudar o status quo, o establishment. De forma que a ideia é você lutar contra as palavras com palavras. Você estabelecer pensamento contra pensamento. Isso é o princípio geral. É você não estabelecer que uma pessoa vai ser reprimida no seu modo de pensar pela indenização, ou seja, por crime, mas que sim, você tem ali uma contra-argumentação. Essa é a lógica da liberdade de expressão. É claro que nós temos exceções, como todas as regras, como nós já dizemos, mas
Quais seriam essas regras? Quais seriam essas possibilidades? Nós estabelecemos 2 fatores. O primeiro fator, individual. A pessoa não pode cometer crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, injúria racial, no aspecto individual, e no aspecto coletivo, geral da sociedade, não pode ter um discurso que incite a violência, que promova a violência imediata. Vamos analisar esses 2 aspectos. Nesse contexto geral, então, nós temos 2 teorias. Uma teoria que a violência ela é uma tendência futura e aquela teoria que a violência é imediata. Não é? Esse discurso geral não é dirigido a uma pessoa, ele é um discurso abstrato, é um discurso que atinge uma gama, uma parcela de pessoas, ou toda a sociedade. O limite à liberdade de expressão está na violência, no perigo de se causar esse tipo de violência. Essa violência, ela é futura ou ela pode ser imediata. Então, nós temos 2 teorias aí. Essas teorias, elas se degladiam. Hoje a gente tem muito na sociedade a ideia de que se o discurso tiver uma tendência à violência, ele deve ser proibido. E aí você permite que qualquer tipo de discurso seja proibido, porque dentro do desenvolvimento do pensamento você pode abarcar várias situações que eventualmente aquilo pode se traduzir numa violência. De outro lado, você tem a teoria do dano iminente, que a violência precisa ser levada a cabo naquele instante. O discurso é provocador da violência imediata. Esse seria o discurso, no nosso modo de ver, no contexto geral, que deveria ser restrito. O outro discurso que tem essa tendência à violência, ele tem que ser combatido com palavras, com discursos, com educação, criando um ambiente hostil para aquele tipo de pensamento e não usando o direito para trazer indenização, para prender a pessoa. Então, dentro desse aspecto geral, nós temos que a forma mais correta de você limitar a liberdade de expressão é quando esse discurso se traduz numa violência imediata. Não é? Vamos matar os mévios. Isso é uma violência imediata. Mas se você tem uma opinião, eu acho que todos os mévios deveriam ser mortos. Aí você já entra nesse campo nebuloso que precisa ter cuidado para você estabelecer o limite, o que a pessoa pode ou não pode falar. Cada caso é um caso. É muito difícil e complexo essa situação. Não é fácil de você estabelecer elementos objetivos para garantir a liberdade de expressão. Mas no primeiro momento o que nós temos é que essa violência imediata de fazer, de pegar e acontecer naquela hora, isso deve ser reprimido, deve ser proibido e aí sim legítima a atuação do direito penal. No seu aspecto individual, o Código Penal trata dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Na Lei 7716, nós temos a injúria racial. Essa injúria racial, que a partir de 2023, a Lei 14.532, estabeleceu, alçou o parâmetro de racismo à injúria racial. Então, hoje, a injúria racial é de uma maneira mais gravosa, tem a pena maior, de 2 a 5 anos, é imprescritível, ela é inafiançável. Então, houve um agravamento nesse sentido, criou-se a figura do racismo recreativo, quando usado em espetáculos, em shows de humor, não é? Que merece aí uma discussão à parte. Não é? Você usa a discriminação para fazer o humor, é o chamado racismo recreativo, que é fruto dessa Lei 14.532 de 2023. É claro que nós estamos aí no aspecto não da liberdade de expressão, mas da discriminação pura e simples. Entretanto, mesmo nesse contexto de injúria, calúnia, difamação, nós precisamos observar o dolo, que é o elemento subjetivo, e o contexto que aquilo foi dito. Não é matemático, porque senão você não precisaria do juiz, do advogado, do promotor, estar debatendo, discutindo o que aconteceu. Então, às vezes, as pessoas fazem uma análise semântica, pega aquela palavra, essa palavra tem conotação racista.
e já quer trazer a injúria racial consigo, já quer trazer uma calúnia consigo, já quer trazer uma difamação consigo. E não é assim. Não é a palavra isoladamente que vai trazer uma indenização, uma condenação por um crime contra a honra. Você tem que observar a intenção da pessoa, que é o elemento subjetivo, o dolo, o que ela queria, porque pode ser chamar atenção, pode ser uma crítica, pode ser uma série de fatores que não induzam necessariamente o atingimento à honra, apesar da palavra isoladamente assim o dizer. Então, além desse elemento subjetivo do dolo, você precisa analisar o contexto. É muito comum dentro do Facebook, dentro das redes sociais, o bate-boca entre pessoas, do WhatsApp, você ter o bate-boca de pessoas. Ali a pessoa ela não quer ofender a honra da outra, apesar de usar palavras para tanto. O que ela quer, de fato, é vencer aquela discussão. É subjugar o outro. É vencer aquela bate-boca que está ali acontecendo e não necessariamente induz que ela tenha a intenção de caluniar, de difamar, de injuriar. Então, o contexto também é necessário você estabelecer uma discussão. Então, não é simples você estabelecer um equilíbrio, não é, dentro dessa discussão do que a pessoa pode falar, como pode falar, onde pode falar, e sempre que falar vai ser crime. Não é matemático. Você precisa investigar o elemento subjetivo, o dolo, e precisa investigar o contexto. Esses são os dois grandes parâmetros que existem para limitar a liberdade de expressão quando se trata de crime contra a honra. Recapitulando, então, esse complexo e profundo problema que é a liberdade de expressão. Nós não podemos fundamentar as punições, seja civil, seja criminal, no aspecto do politicamente correto, no aspecto do moralismo ou puramente da ética. São balizas importantes, sim, são, mas não podem ser o sustentáculo de uma condenação civil ou uma condenação criminal. Você precisa buscar elementos objetivos para limitar a liberdade de expressão, o que a pessoa fala, o que ela pode falar, o que não pode falar. A proposta nossa, coadunando com autores, que eu vou fazer um artigo, vou publicar o artigo, já está pronto, vou publicar e vou deixar aqui no script para vocês, em breve, onde vocês poderão observar que existem autores que propugnam exatamente a situação do crime contra a honra ser proibido, como já é crime, e também no aspecto geral, quando esses discursos incitem diretamente, e não há uma tendência à violência, mas incidem diretamente na violência. Assim, você tem no aspecto individual e no aspecto geral balizas objetivas para proibir, para limitar determinados discursos, traçando assim a liberdade de expressão, um círculo objetivo. E aí você foge do subjetivismo, você foge do achismo, do que um pensa e o outro deixa de pensar. E assim você fortalece a democracia. E aí, gostou do assunto? Concorda comigo? Discorda? Fala aqui pra gente o que você pensa. Se você gostou, siga, faça aí, curta, ative o sininho para a gente ter mais assuntos interessantes. Muito obrigado.